Ô, bênção. Então vamos lá, meus irmãos. Em nome de Jesus, já vamos para a boa e santa palavra. Quero aqui cumprimentar todos os irmãos de sempre, os visitantes, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, estamos aqui na presença do Senhor nesse domingo abençoado. Um dia especial também por um outro motivo que daqui a pouco eu vou explicar. 2 Reis, capítulo 1, verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 1, verso 1. Segundo Reis é um dos livros históricos. Atenção, ministros. Segundo Reis, capítulo 1, verso 1. É no iniciozinho do livro. Glórias. Segundo Reis. Segundo Reis. Segundo. São dois livros. Primeiro Reis, segundo Reis. Pastor, porque quando o senhor fala Coríntios, o senhor fala a. E quando o senhor fala Reis, o senhor fala o livro dos reis. E a carta aos Coríntios, amém? Isso é a diferença. Aí a gente fala primeira aos Coríntios, aí a gente fala primeiro Reis, amém? Em nome de Jesus. Embora todos os livros da Bíblia também possam ser considerados livros, mesmo sendo cartas, né? Bíblia é biblioteca, são vários livros, todos escritos pelo Espírito Santo. Amém, todo mundo? Segundo Reis, capítulo 1, verso 1. Amém? Então, vamos juntos, hein? E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Atenção, pausa, deixa eu contextualizar. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Israel, depois de Salomão, foi dividido. Amém? O filho de Salomão, chamado Roboão, fez uma bobagem, mas não é por causa da bobagem dele, né? Por todo o acumulado que veio antes, inclusive durante o governo de Salomão, que no final se desviou, acabou que o reino se dividiu. Ficou o sul, chamado Judá, e o norte, chamado Israel. Amém? Então lá com Saul, Davi, Salomão, Israel era todo mundo. A partir de Roboão e Jeroboão, que passou pelo norte, Israel diz respeito só ao norte, e o sul passou a ser chamado Judá. Amém? Judá viveu uma história com Deus de idas e vindas. É onde a casa de Davi foi preservada e de onde veio a linhagem de Cristo. O norte, por sua vez, não. Desde o seu primeiro reinante, Jeroboão, seu rei, esse país se desviou totalmente da palavra do Senhor dos caminhos. Passou a adorar deuses estranhos e nunca mais retornou. Não que Deus tenha desistido, tanto é que ele levantou um profeta atrás do outro. Aliás, os profetas mais famosos do Antigo Testamento estavam em Israel, no norte. O irmão Jonas acabou de trazer aqui um louvor que faz menção a um deles, Elias. Amém? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O reino do norte, Deus foi lá e pelejou para trazer de volta, mas infelizmente o coração fechado não abriu-se para o Espírito de Deus, e esse reino acabou tendo um final trágico, a invasão dos assírios e sua completa destruição. Por isso que a gente diz que as 10 tribos de Israel estão perdidas, nunca mais elas foram reunidas. Amém? Judá, por sua vez, ainda resistiu, mas hoje não vamos falar de Judá. O que eu quero chamar a atenção é que aqui nesse início do livro de 2 Reis, nós estamos contando a história, nós estamos lendo a história de um rei que sucedeu um dos piores reis de Israel. Que o reino de Israel já estava ruim. Esse então foi um dos piores, que é o rei Acabe, que era marido de Jezabel. Jezabel era uma feiticeira. Amém? Esse filho dos dois está começando o reinado aqui, e já começa o reinado mau, com a revolta de um país vizinho, Moabe.
Israel era cercado de Moabe, Amon, Edom, amém? Havia vários reinos ali, um deles era chamado Moabe, cuja origem é uma das filhas de Jó, mas não vamos contar essa história agora não. Moabe se rebela contra Israel, começa a guerra, amém? Contextualizamos? Então vamos para a história. 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Quem é Acasias? Acasias era o rei, tá? Que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Pausa. Meu irmão, minha irmã, um abismo chama outro abismo. Um reino desviado, de uma casa super desviada, uma casa de feitiçaria. Essa era a casa de Acabe. O jovem rei nem mal começou o reinado, já começa a guerra. E pior, ele cai de uma janela. E pior, ele adoece. Um abismo chama outro abismo. Dá tudo dando errado. Meu irmão, minha irmã, o Espírito fala à igreja. Um abismo chama outro abismo. Desvie-se do abismo. Desvie-se do primeiro abismo. Meu irmão, no primeiro sinal, meu irmão, rejeita. Nós temos muito ímpeto para poder, por exemplo, repreender a doença, né? Começou aquela dorzinha de garganta, está repreendida em nome de Jesus. A gente tem muito ímpeto de repreender o perigo, né? Escutou aquele barulho em casa de madrugada, está repreendido em nome de Jesus, não é isso? Pergunta que eu faço aos irmãos e irmãs: você repreende com esse mesmo ímpeto quando o pecado bate na porta do seu coração? Por exemplo, irmãos, varões, homens, quando está passando na rua, passa aquela mulher formosa e de repente a cabeça começa a desviar, tem uns pensamentos que não deve. Você repreende com aquele mesmo ímpeto? Está repreendido em nome de Jesus. Tem que ser. E aí, irmã, quando começa a escutar aquela conversinha fiada, e aí a língua começa a coçar para participar da conversa da vida alheia, será que você repreende aquela voz maligna do mesmo ímpeto que você repreende a febre quando acomete o seu filho? Tem que repreender, amém? Nós repreendemos o mal, seja ele qual for, seja o mal do perigo, seja o mal do desafio, seja o mal do diabo, seja o mal da doença, seja o mal do pecado, porque a gente não flerta com o abismo, nós não damos vazão, espaço para o abismo. Lembre-se da palavra de Deus: o diabo é vosso adversário, anda de redor buscando a quem possa tragar. Se tiver uma fresta, se tiver um buraquinho na parede, na muralha de proteção, ele vai entrar, ele vai explorar aquele buraco. Vocês sabem, vocês já viram uma foto de uma barragem de água de hidrelétrica? Depois procura na internet, é uma coisa gigante, é uma coisa assim, é tipo a pirâmide do Egito, um treco louco, de tão grande, de tão poderoso. Vocês sabem que se abrir um buraco do tamanho de um alfinete, toda essa barragem ela se destrói, ela rui, cai igual um castelo de cartas. Basta um buraco do tamanho de um alfinete. Amém? Fica com essa imagem na sua cabeça. Não importa o tamanho da muralha que te protege hoje, se abrir um buraco do tamanho de um alfinete, essa muralha vai cair. Não brinca. O diabo é seu adversário. E ele é atento, e ele não dorme, e ele tem poderes sobrenaturais. Então você não está brincando com criança, não. Amém? Mas ele é mais forte do que Deus? Aí na frente de Deus ele derrete. Ele é mais forte do que o sangue do cordeiro? Claro que não. Tanto é que a palavra diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Você tem que resistir. Não dá vazão ao pecado. Depois não adianta, meu irmão, você apontar para o problema e falar: esse problema está acabando comigo. Não, meu irmão, se o problema partiu de um buraco na muralha, meu irmão, minha irmã, não dá para culpar o problema, você tem que culpar o produto. Então mantenha essa barragem, meu irmão, bem selada, amém? Bem selada.
essa família, desse reino, não apenas flertou com o perigo, viveu o perigo, se entregou ao perigo. Acabe morreu, Jezabel morreu de maneira trágica, e agora o filho está vivendo uma vida de problemas. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa, com o exemplo que você dá para os seus filhos, irmãos. Cuidado, porque foi o que esse cara aprendeu com o pai e com a mãe que ele vai praticar agora, e vai piorar a situação dele. Vocês prestaram atenção? Olha lá, vamos ler de novo? Atenção, hein? A partir do "e enviou mensageiros e disse-lhes: ide perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrón", olha o Deus com D minúsculo, "se sararei desta doença." Esse rapaz cresceu numa casa que servia demônios. Ele aprendeu que a sua solução não estava na presença do Deus Todo-Poderoso, mas estava na dos deuses estranhos. E eu vou falar aqui com todas as letras, na presença de demônios. Então, quando esse rapaz sofre esses problemas, invasão do estrangeiro, né? Guerra com o estrangeiro, queda da escada, doença, acomedimento, sofrimento, ele chama os seus servos e fala: vai lá no demônio e pergunta se eu vou sarar. Um abismo chama outro abismo. Meu irmão, você tem dúvida que se esse rapaz aqui se convertesse dos seus maus caminhos nesse momento, Deus curaria ou não curaria? Mas esse rapaz aqui está buscando no lugar errado. E aqui, meu irmão, minha irmã, o peso da família, né? Qual é a porcentagem de culpa dele? Qual é a porcentagem de culpa daquilo que ele aprendeu? Olha a responsabilidade que nós temos. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Você salva a si e salva os seus, quando você busca no lugar certo, no lugar apropriado. Agora, quando você se desvia, meu irmão, você traz maldição sobre você e sobre a sua casa. Pastor, que coisa forte, mas é verdade, eu tenho que ser sincero. O que você acha que esse Deus de Ecrón tem a oferecer para esse rapaz? O mesmo que o diabo tem a oferecer para todo mundo: dor, sofrimento. Ele é o ladrão que veio matar, roubar e destruir. Nada de bom. Então temos um momento em que Acasias chama os seus servos e fala: mensageiros, vão lá em Ecrón e pergunte a Baal-Zebub: sararei desta doença? Irmãos, a minha pergunta nessa manhã, estou aqui falando pelo Espírito: onde você está procurando a resposta dos seus problemas? Aonde? A quem você está procurando para obter resposta? Vamos continuar? Versículo 3: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita. Aí, ó, o louvor de hoje sobre Elias, estamos falando de Elias. Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrón? A pergunta é, meu irmão, será que não há Deus na igreja para que você busque em outro lugar a resposta do teu problema? E além da resposta, você acha que esse homem só queria resposta? Ele está perguntando: vou ou não vou ser curado? Mas ele só queria saber se ele ia ser curado. O que vocês acham? Ou ele queria a cura? Ele só estava preocupado em saber: será que eu vou morrer? Ou será que ele não estava mesmo a fim de pedir: por favor, não me deixe morrer? Meu irmão, minha irmã, quando nós nos dirigimos a Deus com uma pergunta, na verdade não é uma pergunta. Na verdade nós estamos procurando uma bênção. Amém? Deus não fala conosco apenas para acalmar o nosso coração ou a nossa mente inquieta por muitas perguntas. Ele vem até nós para tanto responder quanto resolver o problema. E o
mais fantástico é que só Deus pode fazer isso. Aquela pessoa que você confia, que é o seu confessor, que é a pessoa que você conta tudo, que você abre o seu coração, ela não pode fazer o que Deus vai fazer por você. O médico que tem lá, né, a sua expertise, ele pode nos ajudar muito, mas meu irmão, se não for com Deus, não adianta. Não adianta. E se for um psicólogo profissional para acompanhar, né, a nossa mente inquieta, ele pode ajudar? Claro que pode. Mas meu irmão, se antes não tiver com Deus, se você não pedir Deus para usar aquele psicólogo na tua vida, meu irmão, vão ser anos de terapia e não vai adiantar. Não procure aonde você não pode encontrar. Não perca tempo. Nossa vida nesse planeta é uma passagem de segundo. Não temos tempo. Vamos ser assertivos. Vamos ser eficientes. Vamos procurar aquele que realmente pode responder e solucionar. Agora, meu irmão, minha irmã, a solução de Deus às vezes requer de nós também, presta atenção, esforço. Está lá, Lucas 18, 27, não precisa abrir não, a gente conhece essa passagem. O impossível ao homem é possível a Deus. Essa frase eu repito a exaustão. Ela traz duas mensagens. Deus faz o impossível. O impossível a gente tem que fazer. Amém? Então nós temos que estar ligados. O que eu preciso fazer para que Deus responda a minha pergunta? O que eu preciso fazer para que Deus resolva o meu problema? Amém? Não coloca todo o fardo nas costas de Deus, não, meu irmão. Você também tem seu papel. Você também tem sua responsabilidade. Ô pastor, então você está falando que Deus não exerce misericórdia e não envia para nós a resposta gratuitamente? Claro, meu irmão, mas olha só, olha aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Estão comigo? Estão prestando atenção? Deus é bom. Ele é 100% bom. Portanto, você tem uma audiência com Deus, antes você tem que ser purificado. Não é porque Deus não quer exercer misericórdia, é porque Ele não pode te receber se você estiver sujo. Porque Deus é totalmente bom, e com o bem o mal não se mistura. Pastor, você está tirando isso da onde? Leia o capítulo final de Êxodo. Moisés acabara de construir o tabernáculo. Na hora que ele foi entrar no tabernáculo, veio uma luz e não deixou ele entrar. Era a presença de Deus, diz a Bíblia. Por que ele não conseguiu entrar? Porque ele deveria ser purificado para estar na presença de Deus. E aí não é à toa que depois de Êxodo vem Levítico e Número para falar do quê? Das leis de purificação. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes acontece, eu vou ler a Bíblia, todos os livros, e o que acontece muitas vezes com a irmã, quando chega no livro de Levítico, porque eu não consigo entender, é um livro difícil de entender. Entenda, a partir dessa instrução, quando Moisés é impedido de entrar no tabernáculo, ali Deus está mostrando que aquele que não for limpo não pode estar na sua presença. E aí vem o livro de Levítico para ensinar como que o povo se purificava. Então primeiro você tem que se purificar. Quando você for na presença de um juiz, como é que você tem que estar vestido? Você pode ir de bermuda e chinelo? Pode ir de boné mascando chiclete? Não. Você tem que colocar sua melhor roupa, né? Se possível, terno e gravata. Não é assim? Homens, terno e gravata, homens, mulheres, uma roupa bem bacana. É a mesma coisa para a gente ter uma audiência com Deus. Nós temos que nos purificar. Amém? Então, olha só, essa é a dinâmica. Você está orando e está pedindo a resposta para Deus. Nesse momento Deus vai te dizer assim, ó, você precisa fazer isso aqui. 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 Amém? E às vezes o seu ouvido não está ali muito, sabe, sintonizado com a voz do Espírito. Então você lê na palavra, começa a ler, e aí Deus vai te falar aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Deus está te falando, eu quero te atender, meu irmão, eu quero te atender, filhinho, mas você tem que se purificar. Você tem que se purificar. Você tem que se purificar. Vai lá, toma esse banho, toma o sabão dos lavandeiros, vai lá, esfrega essa roupa, seca, veste e vem que eu vou te atender. Amém? Mas esse homem aqui não aprendeu isso.
não aprendeu isso e está buscando lá em Baal. O que é Baal? Baal é um demônio. A resposta é o sofrimento. Mas Deus então manda o seu profeta, meu irmão, minha irmã. O que é o pastor da igreja? O profeta. Ele fala de si? Não. Ele fala o que pensa? Não. Ele fala o que Deus está orientando a falar. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês hoje. Será que Deus não é o suficiente para a sua vida, para você buscar a resposta em outro lugar, meu irmão, minha irmã? Busque em Deus, e a sua resposta e a sua bênção te alcançará. 4. E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Meu irmão, minha irmã, quem não está na palavra pode se equivocar aqui, pode achar Deus irado, castigou. É isso que aconteceu? Deus falou, sobe na janela. Deus falou, fica com ele. Deus falou, provoque o seu vizinho. Deus falou, vai lá e busca Baal. Deus mandou ele fazer alguma dessas coisas? Não. O que nós fazemos, a responsabilidade é nossa. Deus não mandou Davi buscar Batseba e pecar com ela. Deus não mandou Davi matar Urias. Não é isso, meu irmão? Davi fez porque quis. No final ele teve que lidar com as consequências. Perdeu o filho. Não é que Deus foi lá e fez juízo para ele. Não. Ele pagou o preço de ter buscado o abismo. Mas na sequência Deus fez o quê? Restabeleceu Davi com misericórdia. Quando ele se arrependeu, Deus trouxe ele de volta. Amém? É isso que Deus faz. Se esse homem se arrependesse e se desviasse do seu mau caminho e buscasse, ele acharia a Deus. Se essa busca for de todo o coração, Deus se revela, se manifesta e resolve o problema. Mas ele buscou Baal, e o nome do Senhor veio e disse para esse mensageiro: da cama que subiste, da cama não vai descer, tu vai morrer. A culpa não é de Deus, meu irmão. A culpa é do abismo. Amém? Amém? Então quem procura abismo, lida com o abismo. Quem procura Deus, resolve o problema. Elias não precisava ter falado nada para esses mensageiros, porque Elias não estava falando dos mensageiros. Com quem que Elias estava falando, meu irmão, minha irmã? Com quem que Elias estava falando? Com você, comigo. Por isso está escrito aqui. Elias está falando, o profeta de Deus está falando conosco nessa manhã. Será que não é suficiente Deus na tua vida para resolver o teu problema, para dar a tua resposta? Essa resposta você está pedindo, não? Então por que você está procurando em outro lugar? Confia. Purifique-se, procura e confia. Purifique-se, procura e confia. Purifique-se, procura e confia. Deus vai te responder. Ele vai afastar esse problema. Ele vai debelar esta arapuca. Ele vai tirar essa muralha da tua frente. Amém? Ele vai te afastar do abismo. E só para a gente terminar e saber como que acaba essa história. 6. E ele lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse. Eu já li o 5. Vamos lá, 5. E os mensageiros voltaram para ele. Para quem? Para o rei. E ele lhes disse: que há que voltastes? O rei ficou surpreso, que eles voltaram muito rápido. E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub e Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Atenção, meu irmão, minha irmã, Jesus usava muito esse recurso: em verdade vos digo. E repetir. Toda vez que a Bíblia repete a mesma informação 2 vezes, é para você prestar dupla atenção. Amém? E aqui os mensageiros reproduzem exatamente a fala de Elias: não há Deus em Israel para resolver o problema. Isso que ele está falando conosco nessa manhã. Mais uma
Deus não é suficiente para resolver o seu problema, para dar a sua resposta? E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Para terminar, 8. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, o rei: é Elias o tisbita. Meu irmão, minha irmã, atenção. No final, o discernimento vai acabar chegando, de uma maneira ou de outra. No final, todo mundo acaba concluindo com a verdade. Só Deus salva. Esse homem reconheceu o profeta. Ele entendeu o recado. Só que, meu irmão, infelizmente já era tarde. E esse rei vai morrer. Meu irmão, minha irmã, não brinca com o abismo. Não brinca com o abismo. Pode ser que você consiga se livrar dele. Errou, se arrependeu, purificou-se, fez sua audiência com Deus, Deus foi lá, te abençoou e te tirou o problema. Ah, glória a Deus, mas pode ser que esse abismo seja o último abismo. E não haja mais nenhuma outra oportunidade. Então o que nós vamos fazer desde agora é rejeitar os abismos, é confiar integralmente em Deus, é compreender que só Deus nos basta, só Ele, amém? E a partir dele, tudo que nós recebermos, nós vamos de fato acolher. Deus vai preparar o médico, o psicólogo, o remédio, o amigo, amém? Mas tudo começa com Ele. É nele que nós temos que buscar a resposta. Se Deus falou, vai para esse lado, o mundo fala, vai para o outro, vai para o lado de Deus, porque Deus vai te afastar do abismo, Deus vai te livrar desse problema, Deus vai te transformar numa pessoa melhor. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.